Olá, pessoal! Primeiro queria agradecer a sua presença aqui. Queria muito estar presencial com você. Eu sinto falta desse contato presencial quando tem esse tipo de bate-papo online. Mas, eu quero, por mais que eu use aqui um espaço de fala muito maior, eu quero que a gente tenha o máximo de trocas possível digital. Então, já começo aqui esse bate-papo falando para você usar muito o chat, A minha equipe, inclusive, está conectada nele, a equipe do Sistema Piaget, e eu quero muito usar esse chat, primeiro, para você dizer de onde você vem, qual cidade, estado, para a gente saber, e como que você chega aqui, como que você está se sentindo nesse momento. Acho legal a gente já se conectar como seres humanos, nesse lado mais socioemocional também, inclusive. E agradecer a realização do Sistema Piaget. Eu tenho uma empresa que é a Insane Estratégia de Comunicação, tem até o logo aqui atrás. A Insane, ela é uma agência de estratégia que trabalha com diversos setores, com várias áreas diferentes de negócios, mas tem um braço educacional e atende clientes dessa área da educação, desse setor. E o Sistema Piaget é um cliente nosso. E eu queria agradecer muito essa parceria que a gente fez. Estou aqui representando a Insane e também por esse contato estratégico com o Sistema Piaget para falar de marketing e comunicação, principalmente. O nosso tema é campanha de matrículas. E Sistema Piaget, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhecia, é um sistema de ensino que está presente em uma média de 250 escolas em todo o país. É um sistema brasileiro, é um sistema que preza muito para a formação de uma forma integral. Eu não quero ficar aqui estendendo muito a minha fala, para não ser algo muito vendedor. É óbvio que gostaria muito que você conversasse com a nossa equipe de consultores, se você não conhece, para ter uma apresentação um pouco mais detalhada. Mas o sistema de ensino Piaget, ele trabalha bastante, desde a educação infantil até o ensino médio, para esse desenvolvimento integral que não só trabalha o intelectual, mas o social e emocional. Esse socioemocional ele vem sendo cada vez mais valorizado, ainda bem, porque a nossa sociedade precisa muito desenvolver isso. Eu acredito muito nesse tipo de educação. Até em paralelo à Insane e ao Sistema Piaget, eu tenho uma atuação como voluntário no Instituto Rizomas, que é um instituto de educação socioemocional. Trabalho desde 2018 lá, na ponta, na comunidade Portelinha, que fica na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. A gente desenvolve crianças de 4 até adolescentes de 17 anos lá, nesse trabalho socioemocional. Então, fora o papo sobre estratégia de comunicação, que é o que eu vou mais falar aqui com você hoje, fora trazer esses embasamentos do Sistema Piaget, eu também trago na minha bagagem a experiência como educador socioemocional também. E isso me completa bastante o coração, abrindo com você, algo bem pessoal, mas eu me conecto muito com esse universo da educação, adoro falar sobre. E por mais que o nosso papo aqui é mais sobre estratégias voltadas para a escola, nessa captação de alunos, de novos alunos, é algo voltado para a educação que me brilha muito os olhos para falar. Então estou muito empolgado de estar com você aqui mesmo. Vamos conversar bastante pelo chat. É óbvio que eu não vou conseguir falar ao mesmo tempo no chat e aqui, mas tem uma equipe de suporte aí para poder conversar para quem está nesse momento ao vivo. Então, eu fico muito lisonjeado de estar com esse espaço aqui para conversar com você e gostaria muito que essa conversa fosse o mais prática e objetivo possível. Não queria muito tornar algo complexo, por isso que o tema da palestra, inclusive, é voltado para 10 passos para uma campanha de matrículas de sucesso. E eu quero trazer mesmo esses passo a passo. Por mais que, é claro, eu não acredito muito em fórmulas mágicas, em coisas desse tipo, tem realidades diferentes, escolas de cada região do país
nesse país plural que a gente vive, cada região, é claro que tem uma particularidade, cada público exige algo específico, mas eu queria tornar esse passo a passo algo mais palatável, mais entendível, para que você consiga, de fato, não só criar uma campanha do zero, mas se já está em execução uma campanha de matrículas, para que você revisite, replaneje, até não querendo, mas já dando spoiler, o replanejar ele faz parte desse processo todo, né, da campanha. Então, é importante que, por mais que você já tenha uma campanha de matrículas rolando aí para captação de novos alunos, isso geralmente é algo que acontece frequente, né, na vida de um negócio escola, é algo contínuo, mas, né, por mais que isso já está acontecendo, eu quero que você olhe para esses insights, que eu vou trazer para você, de uma forma que você consiga aprimorar essa campanha que já está ativa. Beleza? Eu quero que você, se possível, pegue um bloquinho, caneta, ou abra uma aba no seu computador, o bloco de notas no seu celular, se você conseguir, né, se estiver conectado aí pelo smartphone, para que você tome nota nesse passo a passo. E claro, né, traga também algumas questões. No final aqui vou deixar um tempo, depois que eu parar o meu monólogo, para que a equipe consiga sanar possíveis dúvidas mais rápidas e também, é claro, deixar nossos contatos aí, tanto da Insane quanto do Sistema Piaget, para que você consiga conversar com especialistas e falar mais sobre o assunto. Então eu sou o Cadu Capela Reis, meu Instagram é @CaduCapelaReis, minhas redes sociais todas, LinkedIn, todas as redes praticamente eu estou ativo. Já fica aí também meu merchan, né, pessoal, para que você acompanhe um pouco mais o meu trabalho. Eu falo bastante sobre socioemocional e sobre educação, né, nos meus canais. E vamos lá, sem mais enrolações de início, até trago um parênteses aqui. Eu vou olhar para baixo em alguns momentos porque meu computador está aqui e eu vou passar os slides, tá? Tem uma equipe também de suporte, principalmente remota, mas só para não ficar estranho, né? Às vezes eu olho para baixo, né? E antes de entrar na tela de fato a apresentação, mas só para ficar esse parênteses aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Mas entrando então na temática aqui dos 10 passos para uma campanha de matrículas de sucesso, já me apresentei, né, como sócio fundador da Insane Estratégia de Comunicação, conectado com o Sistema Piaget que está realizando essa palestra, né, a Insane apoiando, que é o meu negócio. Eu queria falar já logo de cara do primeiro passo, da primeira etapa para a elaboração de uma campanha de matrículas, que é o estabelecimento de metas, estabelecer metas. Só para não entrar tão a fundo nessa campanha, mas um olhar um pouco anterior, mais macro, quando eu falo bastante de planejamento, aí vamos olhar fora um pouquinho da campanha de matrículas, tá? Mas olhe para a sua escola como um negócio e trazendo essa visão de planejamento eu trago até que uma cultura, praticamente, é um processo contínuo. Então, o planejamento do inglês, o planning, ING, gerúndio, ou seja, é um processo contínuo que não termina nunca. E nesse processo contínuo que faz parte da cultura de um negócio, ou deveria fazer parte, né, a gente tem algumas campanhas, alguns objetivos, né, que essas campanhas acabam sendo como estratégias para alcançar. No caso aqui, eu vou falar, e já começando com esse primeiro passo, da campanha de matrículas. É claro que seu negócio escola tem vários objetivos. Não só a captação de novos alunos, mas a retenção dos alunos que já estão presentes, né? Esse trabalho da campanha de rematrículas, que eu não vou entrar tanto nesse detalhe, mas também é um olhar importante nesse planejamento todo, né? Nesse processo de também trazer essa retenção de alunos, de provocar essas rematrículas, é claro que a satisfação das famílias, né, dos pais responsáveis é um ponto importante a ser olhado nesse processo. A satisfação dos estudantes também é um ponto importante a ser olhado. A satisfação dos colaboradores, que é um público interno, também é importante.
Então nesse planejamento, olhando para o negócio de uma forma mais macro, tem vários detalhes, vários objetivos. Quando eu trago essa etapa 1, falando da campanha de matrículas, né, algo que está dentro desse planejamento, eu queria trazer, né, essa importância inicial de estabelecer meta para a captação de novos alunos. Quantos novos alunos, de fato, a sua escola quer alcançar para o próximo ano, para o próximo ciclo? Então é importantíssimo definir por ano, principalmente, né? Se sua escola trabalha, por exemplo, da educação infantil até o ensino médio, detalhar por ano quantos estudantes seria necessário, né, para a sua ocupação, para alcançar o que você almeja para o seu negócio. Se você está, por exemplo, com uma escola em expansão física de salas e precisa abrir novas turmas, por exemplo, há uma necessidade específica e uma quantidade específica por ano. Então, eu queria deixar claro essa reflexão, né, de quanto a sua escola gostaria de crescer nesse período de 1 ano. Vamos falar num período, né, um pouco mais longo prazo, que seria 1 ano, e quantos alunos por ano seria a meta ideal. Só reforçando o que eu falei, né, deixando aí na tela. É importante deixar bem claro, né, do maternal até o 3º ano do ensino médio, quantos alunos você tem como meta, né, sua escola tem como meta para captação desses novos alunos. Tá? É claro que deixando sempre em paralelo a questão da rematrícula. A rematrícula, a campanha de rematrícula é uma coisa, a campanha de matrícula para captação de novos alunos são coisas, é claro, que estão conjuntas, mas são coisas olhadas de forma separadas, tá? Então busque nessa captação de novos alunos, né, estabelecer num primeiro momento, as metas que você, enquanto líder aí de um negócio, deseja alcançar. E aí a gente entra no passo 2, que é definir a verba. É claro que se a gente tivesse um histórico de campanhas, se sua escola já tem isso, é um mundo ideal. É muito interessante e muito mais fácil se vocês já têm essa cultura mesmo de planejar e de realizar campanhas específicas de matrículas, usando canais de comunicação, investimentos próprios, porque aí nesse histórico a gente consegue saber, né, quanto do público que foi impactado, ou seja, do público que recebeu a sua comunicação, qual a porcentagem desse público que realmente solicitou mais informações, né, solicitou os valores oferecidos aí pela sua escola. É claro que nessa etapa aqui entra muito a questão de visitação na escola, uma série de pontos, né, antes mesmo de pedir uma proposta. Mas quanto desse público que recebeu uma mensagem no seu histórico virou mesmo uma proposta, né, solicitou valores, e quantos desses que solicitaram valores realmente viraram, né, pais que matricularam seus filhos. Então é importante, se você já tem esse histórico, saber essa porcentagem para que você consiga fazer uma conta aí em relação a quantas pessoas dentro desse público, a gente vai falar de público daqui a pouquinho, mas quantas pessoas você precisa impactar. É claro que impactar é uma palavra, né, do meio publicitário meio forte até. Imagino aquela cena daquele alvo, inclusive eu deixei até público no slide, né, porque público-alvo parece que você está pegando um arco e flecha para arremessar em alguém, né? Não é essa a ideia, tá? Para deixar bem claro, mas o impacto, né, geralmente é esse termo que é usado de o quão a mensagem chega, né? Quanto a gente vem trazendo essa mensagem para as pessoas que fazem sentido dentro dessa campanha. No caso, as famílias, né? Os pais, os responsáveis por aqueles estudantes. Claro que a gente está falando aqui de educação básica, de escola e, né, geralmente não é a criança que tem um poder aquisitivo para fazer sua própria matrícula e nem é responsável, né, por isso. Então, quem é o comprador aí, quem realmente financia isso tudo são os responsáveis, os pais, né, os familiares. Então, se você já tem esse histórico na sua escola, ótimo, né, já dá para fazer uma conta e trabalhar a verba em cima disso.
Se você não tem, que é o caso de muitas escolas, né, que geralmente já fizeram algumas comunicações, mas nunca mensuraram isso, vamos começar do zero e vamos começar do zero de uma forma mais simples. Começar do zero também, entre aspas, tá? Não, claro, anulando o histórico de tudo que você já fez. Mas vamos olhar de uma forma mais simplista qual é a margem de lucro que você tem com cada aluno. E aí, em cima dessa margem de lucro média, você poderia pensar numa porcentagem, em cima desse lucro projetado com novos alunos, pensar numa porcentagem desse lucro que você poderia investir nessa campanha de captação. Só para deixar um pouco mais claro. Imagine que você tem uma meta de captar 100 novos alunos. E esses 100 novos alunos estão segmentados por vários anos. Então imagine que você tem a meta de ter 20 novos alunos no Maternal 1, por exemplo, 40 no 7º ano, enfim, detalhado esses 100 em anos específicos, né? Qual que é o lucro que você tem, né, ao atrair esses novos alunos? Né? Qual que é a margem de lucro média? Pensa numa porcentagem dessa margem. Dentro desses 100 novos alunos que você teria, pense numa porcentagem que você poderia investir para captá-los. É claro que nessa lógica seria um mundo ideal, na teoria, que toda empresa, não só falando do nosso setor de educação, mas toda empresa separasse uma porcentagem do lucro para investimento em marketing. E não só falando aqui da campanha de matrículas, tá? De uma forma mais macro mesmo. Mas você poderia trabalhar essa lógica também na campanha específica. Do lucro projetado, você extrair uma porcentagem para investimento nessa campanha. Pensando que essa campanha, por exemplo, pode ter, aí eu vou entrar também em mais detalhes, mas pensando que ela tem, por exemplo, 3 meses de campanha, né, pense que essa porcentagem do lucro ela vai ser distribuída nesse período de campanha. Então é algo que é importante você avaliar. Tem várias formas de você definir verbas, mas eu acredito que é a forma mais fácil de entender, que é claro que exige um estudo, uma análise, não é agora de bate-pronto, você anotando isso já sabe de cabeça, né, qual que vai ser essa verba, mas sem um histórico é importante você olhar para essa porcentagem da margem de lucro. E se você estiver começando isso agora, mais recente, a minha orientação é que você, dependendo, é claro, muito da particularidade, das suas metas, mas eu sempre gosto de olhar de uma forma, né, mais modesta, mais segura de investimento. Não precisa pegar uma porcentagem alta do lucro, né? Não vai pegar 50% desse lucro projetado. Pode pegar uma porcentagem menor, 10%, por exemplo. Isso vai variar muito de acordo, é claro, com a realidade que a sua escola tem, o serviço que ela oferece, né, dentro do valor de mensalidade. Mas pense nessa lógica, né, nessa etapa 2 de definir a verba, que você poderia, dentro da meta de novos alunos, entender qual que é o lucro que você teria com esses 100 novos alunos, né, que é o meu exemplo de meta, pegar uma porcentagem desse lucro aí projetado para investir nessa campanha. Beleza? Então, etapa 1 é estabelecer essas metas de novos alunos que você quer alcançar, sua escola quer alcançar. Etapa 2 seria a definição da verba. A etapa 3 entra na questão de segmentar o público. O que significa segmentar o público? É você tornar esse público-alvo, público-alvo, que eu não gosto muito desse termo, mas é pegar esse público de pais responsáveis, familiares, né, que investem na educação de seus filhos e organizar isso em grupos, detalhando mais características dessas pessoas. Então, nesse público, acho legal você separar os pais ou responsáveis, né, em grupos divididos por ciclo ou ano de preferência e descrever cada grupo. Não só com a questão de itens mais demográficos, né, como faixa etária, classe social, mas principalmente entrar na questão mais comportamental, de interesses que essas pessoas têm, canais de comunicação que essas pessoas consomem.
E aí, se você quiser detalhar mais ainda cada grupo específico, né, nessa segmentação de público, nessa organização dos públicos dividido por ano ou por ciclo, você poderia aprofundar isso criando o mapa da empatia. Mapa da empatia, se você não conhece, é esse daí na tela. Ele organiza imagina que isso aqui é uma grande folha, né, uma grande cartolina. Eu gosto de papéis, né, impressos. Imagine que isso está impresso na sua mão, uma grande cartolina. Isso que está na tela, até recomendo você tirar uma captura de tela aí para poder acompanhar e depois detalhar mais. Mas nesse mapa ele tem algumas questões importantes, que vai desde lá de cima, né? O que pensa e sente esse público. Então você faria isso para cada público segmentado, tá? Então o que pensa e sente esses pais da educação infantil, por exemplo? O que eles ouvem? O que eles veem? O que eles falam e fazem? Quais são as dores, né? Os problemas que essas pessoas têm? Quais são as necessidades? É claro que isso é o máximo voltado para esse universo educacional, né, em relação à educação de seus filhos. Mas você pode olhar, e aí na internet, né, não vou também dedicar muita energia explicando nisso, porque na internet você encontra detalhadamente como você pode preencher mais orientações sobre como montar esse mapa da empatia, mas se você tivesse isso detalhado para cada público segmentado, seria, né, o mundo ideal. Ter isso muito claro, né, de quem é o público. Então a gente sabe que são os pais responsáveis que pagam a escola de nossos filhos, né? Mas, de seus filhos no caso, mas você pode detalhar não só com dados demográficos, igual eu falei, não é só faixa etária, classe social, né, região, coisas do tipo, né, mas principalmente com esse lado mais comportamental, mais socioemocional, né, dessas pessoas. Então fica a dica aí desse mapa da empatia, né, para quem não deu a captura de tela, é fácil encontrar mapa da empatia aí na internet e mais detalhes para o preenchimento disso. Então falei aí de estabelecer primeiro as metas, né, para começo de conversa, definir verba, segmentar público, e aí entra agora na etapa 4, que é escolher os canais de comunicação. Os canais de comunicação são aqueles locais que a sua escola vai realmente colocar a comunicação, né, o que você deseja transmitir para essas famílias, mostrando a sua escola. São esses locais que você vai transmitir essas mensagens para chegar nesse público que você acabou de detalhar na segmentação. Então, essa etapa 4 ela é fundamental. E eu trago aqui na minha fala, é claro, a questão das redes sociais. As redes sociais elas evoluem rapidamente, mas é importante olhá-las, porque nessas redes sociais, geralmente, pensando até, por exemplo, no grupo do Facebook, né, Facebook e Instagram, é importante olhar que essas redes, elas trazem uma possibilidade de investimento de anúncios de uma forma bem segmentada e de uma forma, né, com um custo-benefício, né, interessante comparado com vários outros veículos, para alcançar, né, e impactar o público em questão. Então, redes sociais, né, nesse mundo digital, são canais interessantes. Assim, é claro, como o próprio Google, né, que possibilita uma série de possibilidades, como Google Display, remarketing, né, o Google Search, tem várias ferramentas e cada hora muda. Enquanto eu estou falando aqui, talvez já tenham lançado uma nova, porque isso muda bastante. Mas esse mundo digital de redes sociais, Google, né, buscadores, é importantíssimo e são canais que você consegue ter assertividade, né, na questão de segmentação. Tem a questão da mídia programática também, né, que são banners que você consegue disponibilizar em portais, né, de grande relevância, de uma forma também que consiga alcançar o público que você almeja. Claro que com investimentos, nesse caso específico de mídia programática, um pouco mais altos, mas essa questão de canais de comunicação envolve não só o digital, que está muito em alta por conta dessa segmentação, mas também, é claro, né, o mundo offline, o mundo presencial, que também tem a sua importância, sim,
né? Os canais de comunicação, por exemplo, como outdoor, é algo interessante, pensando em algumas regiões específicas que isso é possível, né, no caso, porque tem algumas cidades que impedem esse tipo de comunicação, mas a panfletagem, por exemplo, né, entrega de materiais tangíveis e aparecer nesses mobiliários também são possibilidades que não conseguem, de fato, trazer a segmentação. Um outdoor, por exemplo, ele vai aparecer para todo mundo que está passando ali na rua, mas, né, alcança um número representativo do público, e de um público maior, que pode gerar esse boca a boca. Eu acho que é importante dizer, né, na minha fala, que independentemente dos canais, né, dessa organização, né, eu estou trazendo um passo a passo para construir um plano mesmo e refletir no que você vem fazendo como campanha de matrículas. Mas independentemente disso, nós seres humanos, né, mesmo trazendo outros setores de atuação, não só esse educacional, mas nós seres humanos temos um poder de influência muito grande. E sendo influenciadores, não estou falando de influência digital, né, mas sendo pessoas que se conectam com outras e que nossa voz, nossa opinião importa, né, e é muito mais assertiva, né, quando uma pessoa fala de uma escola, por exemplo, do que a escola falando por si, é importante olhar, né, nesse paralelo aqui da comunicação nos canais rolando, que é importantíssimo a gente entender esse boca a boca, né, essa questão do boca a boca que é muito antiga e muito real nesse universo escolas, que acontece também no digital, esse boca a boca, né, não só presencial, mas nos canais como não só as redes sociais, mas o WhatsApp, por exemplo, rola bastante. Então, os pais que já estão com os filhos matriculados na escola, né, que é o público lá da rematrícula que eu tinha dito, também são influenciadores importantes para alcançar esse público aqui de novos alunos, né, de novas famílias para sua escola. Então, em paralelo com esses canais de comunicação, tem um canal muito, muito, muito relevante, que são as pessoas dizendo sobre a sua escola. Então, quanto mais, é claro, você prestar um serviço de excelência, entregar de fato aquilo que você está comunicando, mais você se conectar com as famílias que já estão ali como clientes, né, vivendo isso tudo, com os alunos, né, mais isso tem a chance de propagar para outras famílias e trazer, né, e contribuir nessa captação de novos alunos. Então é importante deixar claro, né, nessa etapa 4, de escolher canais de comunicação e sempre levando em consideração que tem esse boca a boca orgânico, ou seja, que acontece sem investimentos, mas é um orgânico que você pode influenciar, fazendo um bom serviço já é uma boa influência que você traz para as pessoas falarem bem da sua escola. E aí, indo para a etapa 5, que é a questão de estabelecer o período da campanha, eu até dei um spoiler sobre isso, né, na minha fala inicial, mas de tudo que você vem construindo, das metas, da verba, do público, né, dessa questão que a gente trouxe dos canais, é importante você pensar em qual período que você vai trazer essa campanha de uma forma mais organizada para captar novas famílias. Quantos meses você vai trabalhar em cima disso? Eu acho importante trabalhar, né, mais de um mês nessa campanha de matrículas e claro que de uma forma orgânica essa campanha de matrículas ela acaba acontecendo na comunicação que a gente fala que é o always on, né? Always on é que está sempre ligado, a comunicação frequente que você já gera nas suas redes sociais da escola, né? Nos canais de comunicação. Toda essa comunicação aí que já vai rolando durante o ano inteiro, ela tem sim como fim captar novos alunos. Então a campanha de matrículas, na realidade, se a gente entrar numa questão mais filosófica aqui talvez, ela já acontece, né, de uma forma perene e contínua. Mas eu estou falando aqui dessa campanha de uma forma organizada, né, que vai olhar para o público e tentar ter uma pressão maior, uma frequência maior de comunicação. É legal você estabelecer o período, quando começa e quando termina.
Eu gosto de trabalhar esse período de 3 meses, 6 meses, né? Depende muito da realidade da sua escola, depende muito do período, né, que a gente vive. Falando do momento inicial da pandemia que teve, né, que não vou nem entrar em tanto detalhes porque vocês que estão na prática, na escola em si, sabem muito melhor do que olhei um pouco mais de fora, mas o quão isso afetou a dinâmica toda, né? Tudo mudou praticamente naquele momento nas escolas, né? E isso, é claro, afeta também as campanhas, né? E é um momento, é claro, foi um fator aí macroambiental que interfere no todo, né? Isso dentro de uma análise SWOT, não sei se você conhece a análise SWOT, que tem 4 pontos, né? Que é as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, né? A pandemia agora ela é muito vista daqui para frente como possíveis novas ameaças, né? E se novas pandemias vierem, né? Como que a gente lida com isso tudo? A escola agora está um pouco mais preparada, né? Não só a escola, mas vários outros setores, né? Em algo tão intenso e triste, né? Como essa questão que eu estou trazendo aqui. Então, não entrando tanto a fundo, né, nessa questão pandemia, que muda bastante, mas olhar, é claro, para a situação atual que a gente vive, que a sua escola vive, na região que vive, para o público que quer alcançar, qual seria o período ideal para começar e terminar a campanha. Então, essa etapa 5 ela é fundamental também para essa organização e aprimoramento da campanha de matrículas. E aí eu vou para a etapa 6, que é definir o conceito da campanha. É aí que a gente entra talvez em algo que aprofunda um pouquinho na parte mais criativa, mais conceitual mesmo disso tudo. Até agora eu fui falando de etapas que são fundamentais, mas por incrível que pareça, muitas escolas, muitos negócios não fazem essa questão organizada de ter as metas claras, de ter a verba clara, o público claro. Então, são etapas importantíssimas, essa que eu falei, né, da 1 a 5. Mas agora, entrando nessa etapa 6, a gente entra na questão mais de criação dessa campanha de fato. É aí que faz necessário, por exemplo, o trabalho de uma agência como a Insane Estratégia de Comunicação. Então você contrate a Insane Estratégia... Não, brincadeira, não vou ficar fazendo merchan aqui. Mas é claro que depois no final eu vou deixar nossos contatos. Se você quiser, será um prazer enorme poder contribuir também com a estratégia da sua escola. Mas nesse momento é que a gente começa a pensar de fato o que a gente quer transmitir, né? O conceito é a questão, né, de qual é a mensagem que você quer transmitir, que sua escola quer transmitir. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de conceito que a gente, Insane, já trabalhou, né, para o Colégio Piaget. Eu nem falei isso inicialmente, mas o sistema Piaget, ele tem uma escola de aplicação que é o Colégio Piaget. O Colégio Piaget, ele foi fundado há mais de 40 anos, antes até do próprio sistema, dentro do colégio que fica localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo, que começou os estudos e a construção, né, a concepção desse sistema Piaget, né, que aí de São Bernardo do Campo expandiu para o Brasil. Mas eu quero trazer alguns exemplos do Colégio Piaget, que também é um cliente Insane, que a gente criou, né? Eu vou dar 2 exemplos de conceito de campanhas anteriores, que também poderiam servir, né, como uma reflexão para vocês. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer, só para ficar tangível o que seria o conceito, né, a questão da mensagem, mas o primeiro exemplo foi relacionado bem no começo da pandemia, né, naquele momento, 2020, que a gente, né, teve uma série de transformações nas escolas, querendo já trabalhar, né, a captação de volta dos alunos que saíram, inclusive, né, mas de novos alunos para 2021, a gente naquele momento estava muito deparado com um desafio enorme, né, no universo da educação. E aí, dentro desse desafio, a nossa intenção, falando como Colégio Piaget, era de realmente abraçar as famílias. Isso de fato aconteceu, né? Não um abraço físico, mas de estar muito próximo das famílias e dos estudantes, mesmo à distância, naqueles momentos lá de aula online, etc.
mas de estar muito próximo para superar esse desafio. Então, o exemplo 1 aí do conceito dessa campanha que eu estou dizendo, do Colégio Piaget, era que nossa escola está engajada e próxima às famílias e alunos para superar qualquer desafio. Essa era a mensagem que a gente queria transmitir naquele momento, né? Dessa proximidade, né? Desse engajamento da escola perante as famílias e estudantes. Vou dar um outro exemplo, né, de quando isso foi, o momento pandemia foi evoluindo, né, as coisas foram, claro, mudando, acalmando, enfim, alterando, aquecendo, né, nessa loucura. Mas, né, um outro conceito para servir de exemplo era muito olhado, né, foi muito observado a questão da necessidade das pessoas se equilibrarem. Isso por conta de estudos voltados ao índice gigante de ansiedade, né, de transtorno de ansiedade no nosso país, de depressão, né, as taxas também, de uma forma muito triste, né, mas as taxas de suicídio também. Então, olhando para esse cenário, e claro, nesse mundo pandemia, trazendo estresse pós-traumático, né, para muitas pessoas, né, naquele momento, a gente optou também, né, então, passando e evoluindo um pouquinho daquele momento inicial da pandemia, né, mas a outra campanha, dando um exemplo aqui para você, a gente queria trazer que a nossa escola propõe uma educação que promove a evolução dos alunos de forma equilibrada. Como eu disse, trazer o equilíbrio de volta para a vida das pessoas. Se é que, entre parênteses, a gente já foi equilibrado em algum momento, né, na nossa história de Homo sapiens há 300 mil anos, né, na nossa evolução. Mas, né, fechando parênteses, a gente queria transmitir isso como escola, que, né, a nossa preocupação é com o equilíbrio. A gente quer trabalhar essa educação que promove o equilíbrio. Então, são exemplos de conceitos, né, deixando claro e até redundante, talvez, na minha fala, né, a definição de conceito é a mensagem que sua escola quer transmitir naquela campanha. Não dá para trabalhar várias mensagens, né? É importante selecionar, estabelecer foco. E essa mensagem, ela acontece na criação. Depois, é claro que você vai fazendo várias análises. Olha para trás aqui, faz várias análises. Olha para o presente, faz várias análises, né, de como que está a situação das pessoas, do mundo, da sociedade, né, o que sua escola quer promover. Talvez tenha alguma solução diferenciada que ela quer reforçar. Então, olhar para isso tudo e estabelecer a mensagem central, né, que seria essa questão do conceito. E aí eu entro na etapa 7, que é estabelecer o mote da campanha. O que é mote da campanha? É aquela frase, né, que vai simplificar tudo que a gente está dizendo no conceito. Esse mote, geralmente, ele vai aparecer num título dos anúncios, né, vai ser uma chamada central para sua mensagem, né, independentemente de quais canais de comunicação que você adotou, do público, mas o mote é o tornar conciso, tornar curto aquele conceito todo, aquela mensagem, para uma chamada que realmente, como a própria palavra chamada diz, né, chame, né, o público ali, chame a atenção. Então, exemplo de mote, né, que eu trouxe falando do conceito 1, né, lembrando que eu disse agora há pouco, o conceito que a nossa escola está engajada e próxima às famílias e alunos para superar qualquer desafio. O mote que surgiu depois desse conceito, dando o exemplo real do Colégio Piaget, foi Educação Humana para Superar Desafios. Então a gente criou uma campanha para o Colégio Piaget naquele início de pandemia, como eu disse, que a chamada central era Educação Humana para Superar Desafios. Esse era o título principal. E é claro, cada canal de comunicação que for possível tinha legendas, textos de apoio para sustentar o que a gente queria dizer com isso tudo. Mas dando um outro exemplo lá do conceito 2 que eu disse, que é a nossa escola propõe uma educação que promove a evolução dos alunos de forma equilibrada, nesse caso desse conceito 2, a gente trouxe um mote que era equilíbrio para desenvolver, construir e evoluir. Até nesse mote, né, o desenvolver pelo Colégio Piaget
atender da educação infantil até o ensino médio, o desenvolver a gente conectou muito com o ciclo educação infantil, o construir com o fundamental anos iniciais e finais e o evoluir voltado para o ensino médio. E aí vou até depois dar alguns exemplos, né, para poder mostrar isso na prática, como que ficou separado. Mas é importante reforçar que essa etapa 7 de estabelecer um mote, é claro que também não vai ser agora nas anotações que você vai saber, né? Se você for uma pessoa criativa e já está pensando nisso há muito tempo, é ótimo se você já conseguir ter esse insight. E é importante reforçar que trazer também essa definição de mote é importante você olhar para as escolas concorrentes, né, para os players aí que concorrem com a sua escola, se já não foi utilizado alguma chamada nesse sentido igual. Então é importante sempre avaliar isso. E nessa definição de mote, a gente parte então, né, nessa parte mais criativa, né, de concepção, a gente parte mesmo para a etapa 8, que é de criar as peças de comunicação. O que são peças de comunicação? É tudo aquilo, né, aqueles anúncios, aqueles materiais que você definiu de acordo com os canais de comunicação. Então, se você estabeleceu, por exemplo, o outdoor, e isso está dentro da verba, né, que você colocou antes, a peça de comunicação é o outdoor em si, né, e é necessário criar, obviamente, essa arte. Nesse momento, né, se sua escola não possui, por exemplo, uma área interna de comunicação, não possui uma agência que dê esse tipo de suporte, é necessário que você ou contrate de uma forma pontual a criação disso tudo que foi estabelecido, ou você pode apelar para algumas ferramentas, né? No caso, se você for a pessoa mais responsável por isso, ou tem alguém na sua equipe aí do colégio que possa se tornar responsável e não tem, por exemplo, uma verba para investir, né, na agência, num freelancer, numa equipe para criar isso mesmo, você poderia usar ferramentas como o Canva, que é uma ferramenta gratuita, disponível na internet, que tem alguns templates. Então tem algumas ferramentas desse tipo. Se você jogar no Google ferramentas de design gratuitas, vão aparecer diversas outras. Então existem sim ferramentas, não só aí olhando na internet, desktop, mas também aplicativos no celular. Dá para criar muita coisa, né, dentro de aplicativos. E é importante olhar essas peças também não só como coisas estáticas, né? Mas vídeos são interessantes trazer nisso tudo. Então, um vídeo ele serve muito bem como um anúncio nos canais digitais aí presentes. É claro que se você trabalhar um outdoor estático, não dá para pôr um vídeo ali, mas talvez um QR Code que leve para um vídeo é possível também. Então, nessas peças de comunicação, vai trabalhar um mote, vai detalhar um pouco mais essa mensagem que você quer trazer, né, do formato que você imagina e que exige cada canal de comunicação. Tem ferramentas gratuitas que você pode usar em relação a isso. E tem, é claro, né, agências, empresas, freelancers que podem dar esse suporte, né, de uma forma que otimize seu tempo, de uma forma mais organizada, talvez. Então essa etapa é importantíssima, né, que vai tornar tudo isso, dar vida a isso tudo, a sua campanha. E aí eu queria trazer um exemplo aqui de outdoor que a gente fez naquela campanha que eu disse, né, do equilíbrio para desenvolver, construir e evoluir, do Colégio Piaget, né, que é um mock-up desse outdoor, né, para mostrar um pouco. E também eu queria trazer alguns anúncios que foram veiculados aí em redes sociais também, detalhando um pouco mais, né, trazendo também de forma separada o desenvolver, construir e evoluir, e anúncios que foram destinados para pais específicos da educação infantil, pais específicos do fundamental, anos iniciais e finais, e pais específicos, né, de alunos do ensino médio. Então, exemplos aqui só para tornar mais tangível aí também esse tipo de construção, mas vai depender, como eu disse, né, dos canais de comunicação que você estabeleceu dentro dessa elaboração aí de planos.
E aí, indo para a nossa penúltima etapa, a etapa 9, é a etapa de fato para você veicular a campanha. O que significa veicular a campanha? É você ativar essa campanha, apertar o play e tornar ela realmente pública ali, né, para alcançar as pessoas em questão, né, esses pais, esses familiares. Então, de tudo aquilo que você segmentou, né, de público, né, o veicular a campanha é o início dela mesmo. E aí, dentro dessa etapa 9, eu já vou pular para a etapa 10, que seria a etapa de acompanhar e replanejar. Até a questão do replanejar, eu disse no comecinho desse bate-papo, né, de que todo o planejamento, esse processo, por ser contínuo, é preciso sempre olhar e replanejar, ou seja, né, mudar rotas se for necessário. Isso, os canais digitais ajudam muito. Né? Anúncios que você ativa numa rede social, por exemplo, é muito simples de você pausar, criar um novo anúncio ou criar novas chamadas em paralelo, fazer o famoso teste AB. Né? O teste AB é você testar chamadas diferentes, imagens diferentes, para alcançar o mesmo público e ver qual que performa melhor, né? Qual que tem mais cliques, por exemplo, que você quer levar para um site específico, cliques que você quer levar, por exemplo, para uma conversa no WhatsApp, o que você quer levar, por exemplo, para uma landing page. Então, esse teste AB, né, você ter isso, né, várias mensagens para ver do público a reação que engaja mais, é interessante e é possível no mundo digital. No mundo offline não é possível, né? Mas eu acho importante não anular o offline. Até porque a nossa vida, ela eu não diria, sei lá, não tem nem como a gente falar da nossa vida como offline ou online, né? Ou digital. A gente está ali na line, né? Na linha, nessa conexão muito louca. Eu aqui conversando com você, falando sem parar. Depois eu quero dar uma olhada no chat, quem comentou inicialmente as cidades, né, estado que veio. Se você não comentou no comecinho desse bate-papo, e se puder colocar agora, né, seria interessante. Mas essas 10 etapas, elas são fundamentais para elaborar essa campanha de matrículas ou para avaliar o que você já está fazendo. Quero reforçar a seguinte questão. Não adianta atrair novos alunos se você também não tem uma equipe preparada para fazer um bom atendimento, para mostrar a escola, né, de uma forma que encante de fato aqueles pais, aquelas famílias, os estudantes. Então é importantíssimo que não só faça toda essa organização que eu disse, né, desses 10 passos para atrair o público, mas está muito bem preparado para uma ligação, para uma mensagem no WhatsApp, para uma visita. Tem um roteiro bem detalhado dessas pessoas que fazem parte do atendimento da sua escola para encantar, né? Trazer um público pessoalmente para a sua escola é uma energia muito alta. E imagine você, né, se for mãe ou pai, né, o quão isso também, você sair de casa, ir para um local, tudo isso demanda uma série de fatores, né? Não é tão simples, ainda mais levar seus filhos junto. Então valorize muito quem for visitar presencialmente sua escola, quem for conversar no WhatsApp ou fazer uma visita, nem que seja virtual também, aqui, né, numa videoconferência, mas valorize essas pessoas que estão conversando com você, que receberam a mensagem e que agora é o momento de você encantar. Então o encantamento, a Disney faz muito bem isso. Se você já teve a oportunidade de ir num parque na Disney, nos Estados Unidos, o encantamento que eles têm é incrível. Até um parênteses aqui, eu estava um dia também num bate-papo com um cliente, ele contou uma história que eu achei bem interessante, que foi voltado para um parque, né, lá na Disney, né, de Orlando, que tinha aqueles soldadinhos, sabe, do Toy Story, aquele soldadinho verdinho, aqueles brinquedinho, né, do filme Toy Story. E tem, é claro, os personagens ali no parque, né? Tinha um soldadinho. E aí as crianças, elas têm o costume de pedir autógrafo para os personagens, né? E aí a pessoa que está fantasiada ali vai lá e assina, tá, os caderninhos, enfim. E aí teve uma cena de uma criança que foi para esse soldadinho pedir um autógrafo, mas ele foi preencher
e falhou a caneta, né? A caneta não foi. Ele bateu continência, né? Foi como um soldadinho até uma lojinha mais próxima, mostrou a caneta, né? Não falou nada, porque o soldadinho ali é um brinquedo, ele não fala. A pessoa foi lá, já estava muito bem treinada para entregar a caneta, ele voltou marchando, assinou o caderninho para aquela criança, a criança foi super feliz ali, porque ela tinha realmente o autógrafo daquele personagem, né? Que eu não lembro o nome, mas daquele personagem em questão. Né? Só nesse outro parênteses aqui que eu estou fazendo, vários parênteses, mas olha o encantamento disso. Olha como a pessoa que está ali como personagem, ela realmente é o soldadinho. Ela está andando como soldadinho. Ela não está simplesmente, tipo, testando ali, por exemplo, autografar e não deu, e tipo, sei lá, ele poderia muito bem fazer, tipo, falhou a caneta aqui, ó, devolve para a criança vai embora chorando, né? Porque o soldadinho realmente não era ele. Mas quando a pessoa realmente está preparada para encantar, eu queria só reforçar isso muito no meu discurso, né? Ela consegue, né, de uma forma, claro, organizada e planejada, trazer essa conversão boa, lembrando daquelas etapas que eu tinha mostrado, né, de quem solicitou uma proposta, visitou a escola, trazer uma boa conversão, né, para quem realmente matriculou os seus filhos lá, né. Então é importante encantar, dei esse exemplo da Disney, mas é importante alinhar muito bem com quem faz esse papel de atendimento, provocar mesmo um treinamento para essas pessoas, acompanhar visitas para ver se o roteiro está bem adequado, acompanhar, né, as mensagens trocadas por WhatsApp. Né? Não dá para uma escola, por exemplo, escrever no WhatsApp de uma forma errada gramaticalmente falando. Né? É inadmissível, ainda mais para a educação. Então, é importante olhar muito isso e treinar muito bem essas pessoas. E no caso, se for você, essa pessoa, fazer essa análise mesmo, né, com muita humildade, olhar para dentro e ver de fato que você pode melhorar, né, quais são as etapas de evolução. Porque o encantamento ele é crucial nesse momento da visita, né, ainda mais se ela for presencial. Então são etapas todas que eu trouxe para a elaboração e aprimoramento de uma campanha de matrículas, né, 10 etapas que, se você dedicar tempo e energia, dividir com outras pessoas da sua escola para essa colaboração aí, é interessantíssimo. Se você tiver a oportunidade de contratar uma agência também, é interessante. Eu vou deixar aqui também, é claro, já vou até pôr na tela os nossos contatos aí da Insane para você conseguir conversar com a gente, falar mais sobre, se tiver esse interesse. E é claro, né, deixar também os contatos aí em paralelo do Sistema Piaget. Se você quiser um sistema de ensino que realmente te dá um suporte, até nesse sentido de marketing, né? Te dá um suporte estratégico, te dá um suporte, é claro, com várias soluções pedagógicas que são bem acessíveis, inclusive falando do Sistema Piaget. Né? Não sou vendedor do Piaget, né, do sistema, mas eu acompanho bem de perto, né, toda a proposta pedagógica, todas as soluções, né, os materiais. E realmente, né, são materiais incríveis que vêm alcançando uma série de pontos aí de sucesso, que eu diria, né, nesse desenvolvimento dos alunos da educação infantil até o ensino médio. Então, deixei aí na tela, né, as pessoas aqui da equipe podem reforçar, inclusive no chat também, esses contatos. Queria agradecer, né, tentei até acelerar aqui minha fala, espero que não tenha sido muito atropelado, mas eu queria ser prático, queria ser objetivo para trazer essa temática e é claro, né, que isso seja um começo de conversa. Reforço as minhas redes sociais, né, Cadu Capela Reis, até bom botar aí na tela de novo, né, Cadu Capela Reis, né, Capela com 2 L's. Você pode me encontrar em várias redes sociais, inclusive, para a gente conversar mais sobre, né, terei o maior prazer em conversar, entender melhor a sua realidade, saber um pouco mais sobre a sua escola, sobre a sua história. E acho que é isso, né? Deixar esse conteúdo aí disponível de forma gratuita para você. É algo que me toca muito, como eu disse no começo, né? Faz parte do meu propósito, faz parte do propósito do Sistema Piaget, da Insane Estratégia de Comunicação. Então, é uma grande honra ter essa troca com você. Só quero agradecer mesmo, até pelo seu tempo, né? Esse tempo precioso que você tem de estar aqui me ouvindo e interagindo. Então, agradeço, né, mais uma vez.
fico aqui, né, disponível. Eu vou deixar aqui, enquanto eu encerro minha fala, né, os nossos contatos todos que eu falei, né, da Insane, do Sistema Piaget, para ficar gravado na tela mais tempo. E é claro, né, você pode usar o chat, se você estiver vendo isso aqui ao vivo, você pode usar o chat ao vivo para poder trocar ideia também com a equipe, né, que está aqui disponível para conversar com você. Então, um grande abraço, né, espero que você tenha muito sucesso na sua elaboração de campanhas, espero que seus alunos também tenham muito sucesso nesse processo evolutivo, não só intelectual, social e emocional. E eu fico por aqui, né? Espero que a gente possa conversar bastante ainda, né, daqui para frente também, sobre vários outros temas voltados à estratégia e educação. Um grande abraço e fica aqui no chat, né, para tirar dúvidas também, para a gente conversar um pouco mais sobre durante alguns minutos. Abração, tchau, tchau!